Olá, como prometido, hoje eu venho falar com vocês sobre um livro que eu li no mês de fevereiro e particularmente eu gostei muito da leitura, que é o livro O Inferno de Gabriel. Eu já comentei com vocês que esse livro lembra muito o livro 50 Tons de Cinzas, só que ele não é um livro erótico, então é uma leitura mais leve. Os personagens principais desse livro é a Julia Mitchell e o Gabriel Emerson. A Júlia, ela é uma menina meiga, é uma menina estudiosa, é uma menina tímida e, de certa forma, ela é uma menina com problemas de autoestima. Devido a problemas que ela teve na infância e na adolescência, ela acabou se tornando uma menina tímida. E do outro lado, a gente tem o Gabriel Emerson, né, que é um professor universitário, super arrogante, possessivo, autoritário. Então são dois mundos, né, que acabam se chocando. A Júlia, ela ingressa, né, na faculdade de Toronto, no Canadá, para fazer mestrado. E ela quer se especializar na história de Dante. Para quem não sabe, para quem não conhece, eu também não conhecia, tá, gente? Eu fui pesquisar, por isso que eu sei um pouquinho. Não sei muito, mas eu sei um pouco. A história de Dante, assim, na verdade, é um poema chamado Divina Comédia, que narra o amor platônico que Dante, né, tem pela Beatriz. E eu achei uma história assim muito interessante. Eu vou falar só um pouquinho, né, sobre essa história para vocês, o pouco que eu consegui aprender. Dante conheceu Beatriz aos 9 anos de idade e ele se apaixonou por ela. Só que ele só foi rever Beatriz depois de 9 anos. Então ele tinha 18 anos quando ele foi rever a sua amada. E naquele tempo, os casamentos, eles eram casamentos arranjados, né? Eram alianças políticas. E aos 12 anos, Dante já sabia com quem ia se casar. E não era com Beatriz. E Beatriz também já sabia com quem ia se casar. E depois, né, Dante acaba se casando, tem 3 filhos, mas ele sempre nutria, né, esse amor pela Beatriz. A Beatriz era o amor da vida dele. E a Beatriz, ela se casa, e 3 anos depois que ela se casa, ela acaba morrendo, assim, repentinamente. E Dante fica inconsolável, né, com a morte da sua amada. E ele acabou sendo inspirado, né, a escrever esse poema. A Divina Comédia é um poema dividido em 3 partes e narra, né, a odisseia, né, do próprio Dante, passando pelo inferno, pelo purgatório e finalmente ao paraíso, né? E nesses 3 planos, Dante sempre é guiado por alguém. No inferno e no purgatório, ele é guiado pelo Virgílio. E no paraíso, ele é guiado pela sua amada Beatriz. E cada um representa, né, uma coisa no poema. O Virgílio, ele representa a razão, o Dante representa, né, o homem em si, né, nessas 3 jornadas, e Beatriz representa a fé. É um poema, assim, muito bonito, e é um poema muito famoso, né, da literatura italiana. E para quem tiver oportunidade, né, e puder ler a Divina Comédia, eu pretendo ler porque eu achei muito interessante. Então o livro Inferno de Gabriel não é só um romance, né? Ele também ensina muitas coisas interessantes, né, da literatura, né? Porque eu aprendi um pouquinho sobre a história de Dante e achei muito interessante e muito bonita também a história. Então, voltando ao livro. O Gabriel, né, ele é especialista em Dante e a Beatriz... Desculpa. E a Júlia, ela acaba, né, ingressando na faculdade onde o Gabriel é professor para fazer mestrado, né, quer aprender sobre a literatura italiana. Só que tem um detalhe nesse livro que eu achei que o autor não foi muito feliz. É uma parte assim que eu não consegui engolir, assim, é uma coisa que não desceu muito bem, sabe? Não desceu redondo, desceu quadrado. A Beatriz, desculpa, eu tô colocando na cabeça que a Júlia é Beatriz. A Júlia, ela já conhecia o Gabriel. Ela conheceu o Gabriel há 6 anos atrás, né, da história do livro. Só que o Gabriel não lembra da Júlia. E eu achei isso um absurdo. Como uma pessoa não lembra? Nem fazia tanto tempo assim. E o que é pior, a Júlia conheceu o Gabriel e ele se tornou o amor da vida dela. E ele, quando conheceu a Júlia, também se apaixonou por ela e nunca esqueceu dela. Só que quando eles acabam, né, se cruzando, reencontrando, né, na universidade, ele simplesmente não lembra dela. Então, eu achei que o autor nessa parte não foi nada feliz, é uma história assim que você fala, mas como? Mas tudo bem, né, pulando essa parte, o livro tem as suas vantagens, né. Outra coisa que eu não gostei no livro,
Então, só foram esses dois detalhes, tá, gente? Essa parte dele não lembrar. E tem uma outra coisa. Esse livro tem algumas partes que ele é muito detalhista. Tem uma parte aqui que o Gabriel ele tá fazendo uma palestra, né, sobre Dante e Beatriz. Sem brincadeira, gente. É narrada a palestra inteira, do começo ao fim. Por mais que a história seja interessante, eu achei um pouco maçante, tá? Mas fora isso, vamos voltar à história do livro. Então eles acabam se reencontrando e já no primeiro dia de aula, Emerson, né, mostra, né, a sua personalidade. Ele acaba tratando, né, a Júlia super mal, ele acaba sendo muito arrogante com ela, sendo grosso, e ela fica assim, de boca aberta, né, porque ele não é o Gabriel que ela conheceu lá no passado, por quem ela se apaixonou. E o que acontece? Quando a irmã do Gabriel vai na faculdade visitá-lo, ela encontra a Júlia. E ela e a Júlia eram duas amigas, assim, né? Quando elas eram adolescentes, elas eram muito amigas. E por conta disso, né, o Gabriel e a Júlia acabam se relacionando, né? No começo foi uma relação de amizade. Mas a relação deles de amizade acaba se tornando uma paixão. No início, assim, é até engraçado, gente, porque o Gabriel, ele lembra muito o Christian Grey. Porque, assim, ele fica querendo alimentar a Júlia, acha que a Júlia não come direito, sabe? Lembra muito, muito, muito. E ele acaba, né, cuidando, né, da Júlia e, no fim, eles acabam se apaixonando. E é uma história bonita pelo lado, assim, porque como ele é professor dela, eles não podem ter um relacionamento, né? Que ele corre risco, e ela também corre risco de ser expulso da faculdade, né? Eles não podem se relacionar, um professor não pode ter um relacionamento com o aluno. Então eles ficam nesse conflito, nessa amargura, nesse problema, né, de não poderem estarem juntos, assim, e você sofre junto com os personagens, porque, assim, você vê que o Gabriel acaba nutrindo um amor muito lindo pela Júlia, e Júlia também, né, acaba revivendo o grande amor da vida dela. No início, ela acaba não revelando pra ele, né, que eles já se conhecem, ela quer que ele se lembre dela. E é muito bonito essa parte, porque ela tá ali vivendo um amor que ela já viveu antigamente, né? E pro Gabriel, a Júlia é um novo amor, só que ela não é um novo amor. E o Gabriel, ele tem esse lado dele, né, de arrogante, de ser uma pessoa possessiva, porque ele tem muitos traumas também do passado. Ele teve alguns problemas que eu não vou contar pra vocês, que acabaram refletindo na vida dele. Ele acha que é uma pessoa que não merece perdão. Então, o Gabriel, a todo tempo, ele acha que ele não merece o lado bom da vida. Ele acha que não merece a Júlia. A Júlia, na vida dele, é como se fosse um anjo. Então, nesse livro, você vê claramente, assim, as duas faces do Gabriel. Você vê o lado anjo e o lado demônio dele, né? No mesmo personagem. E isso o autor soube trabalhar muito bem e eu gostei muito, né, de você conhecer as duas facetas, né, do Gabriel. E você acaba se envolvendo com a história, você acaba se comovendo com a história, né, com a história deles. Esse livro, como eu já falei, não é um livro erótico, é um livro sensual. Tanto gente, que eles só chegam às vias de fato mesmo lá nas últimas páginas do livro. Tá? Então não é um livro que você, todo tempo, né, vai ter uma narração de sexo, não vai ter. E o que eu achei muito interessante nesse livro, porque assim, ele é um livro sensual, mas não é um livro agressivo. A preocupação do autor nessa história não foi puxar pelo lado, né, do erotismo, mas sim focar na história, né? E eu aprendi muito com esse livro aqui na questão, né, na partir da história de Dante e Beatriz, porque ele fala muito sobre isso, fala sobre as obras, né, que inspirou alguns artistas, né, a pintar, a fazer certas obras inspiradas, né, na história de Dante e Beatriz, que é uma história muito bonita e eu gostei muito. Esse livro é uma trilogia. Em julho, se eu não me engano, em julho desse ano vai ter o segundo livro, né, que vai continuar, né, a história, né, vamos saber o que vai acontecer com os dois, se eles vão ficar junto ou se eles não vão ficar junto, né, porque é praticamente um amor proibido. Agora eu vou falar com vocês sobre as semelhanças que eu encontrei em relação aos 50 Tons de Cinza. O Gabriel, apesar de ser um professor, ele é uma pessoa extremamente rica. Ele ganhou, né, ele herdou do seu pai biológico uma herança muito grande.
E que por mais que ele tente gastar essa herança, ele nunca consegue gastar esse dinheiro. E por que eu tô falando gastar essa herança? Quando vocês lerem o livro, vocês vão descobrir por quê, tá bom? Eu não vou falar por quê. E o que mais? Ele lembra muito o Christian Grey, como eu já falei, na personalidade dele, no cuidado que ele tem com a Julia, no ar de ser autoritário, de querer fazer a Julia comer, então lembra muito. E também a mãe dele, a mãe adotiva dele, se chama Grace, igual a mãe do Christian Grey, achei muito igual isso. Do lado da Julia, ela lembra muito a Anastácia, né? Uma menina tímida, uma menina doce, e ela tem muitas, assim, lapsos de Anastácia. Eu não sei vocês, mas nos 50 Tons de Cinza tinha certas partes, assim, que a Anastácia me irritava demais, sabe? Ela era uma pessoa inocente, mas era uma pessoa irritante. Então a Julia tem um pouquinho disso também. E outra semelhança que ela tem com a Anastácia é que ela é virgem também, né? A Anastácia também era virgem e ela também é nesse livro. Fora isso, né, esse universo que lembra os 50 Tons de Cinza, é um livro gostoso de ler. Eu gostei muito de ler. Eu li esse livro acho que em 3 dias, assim. Ele não é um livro muito fino, né, mas é uma leitura, assim, gostosa. Você começa a ler, você não para mais. Tem muito segredos nesse livro que eu não vou contar pra vocês, senão vai perder a graça. Mas são histórias interessantes e são segredos interessantes. E você começa a ler e você não consegue parar de ler. Pelo menos foi o meu caso, tá? Gostei muito de ler essa história. Eu super recomendo esse livro para quem gosta de romance. Vocês vão gostar muito de ler essa história. E é isso aí. Não tem mais o que eu falar para vocês desse livro. Eu não posso entregar muito a história desse livro. Estou ansiosa para ler o segundo livro assim que sair, né, para ler a continuação desse livro. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau. Welcome, cause come on by.